querida, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas do enxoval da Baby Guimarães que está por vir. São algumas coisinhas novas lá da Kiko Brasil. Eu mostrei pra vocês lá no stories do nosso Instagram. Se você ainda não nos segue lá, é o @éramos2 e lá eu mostro um pouco mais assim do nosso dia a dia, então eu te convido a nos seguir lá também. E eu mostrei lá no stories o dia que eu fui na loja da Kiko Brasil, que fica aqui no Park Shopping em Brasília. Mas tem vários shoppings, principalmente nas capitais do Brasil. Eu tenho certeza que você já foi em uma Kiko e já ficou assim, encantada, mas enfim. Então, além de eu mostrar pra vocês o que eu trouxe pra casa lá da Kiko Brasil, eu vou dar algumas dicas, porque são coisas que eu acho essenciais, principalmente se você está montando o enxoval do seu primeiro filho. Tem coisas aqui que eu vou mostrar que vale a pena você adquirir, porque são itens que você pode guardar e usar no seu próximo enxoval, se você quiser ter um outro filho. Então eu vou mostrar pra vocês esses produtinhos aí agora em detalhes e vou dar algumas dicas do que você precisa observar quando você estiver adquirindo esse tipo de produto pro seu enxoval, tá bom? Então, o primeiro item que eu vou falar que eu peguei lá na loja pra mim foi a almofada de amamentação. Aqui no canal eu já fiz vídeo falando sobre isso, né, sobre a amamentação e por que que esse é um item que faz tanta diferença quando você vai amamentar. Primeiro porque, principalmente se você for mãe de primeira viagem, é uma coisa que você nunca fez na vida. E ao contrário dos comerciais que passam na TV, amamentar não é fácil, não é uma coisa automática, é um processo. Você tá conhecendo o seu bebê tá te conhecendo. Então a tendência de você ficar tensa durante o período em que seu bebê está amamentando é enorme. Só que você pensa isso repetidas vezes ao longo do dia. E no início da amamentação da Rafaela eu tive muita tensão assim no meu pescoço, no meu ombro. Eu até compartilhei já isso em vídeo com vocês. Porque você fica muito tensa, é um processo que dói, que é doloroso, né? Pelo menos a minha experiência foi assim. Então eu ficava muito tensa, eu ficava muito contraída. E aos poucos, quando eu fui conhecendo a Rafaela me conhecendo, a almofada me ajudou demais nessa questão de não ficar tensa, de não me tensionar. Inclusive é um item que eu acho bacana você levar para a maternidade, para desde a maternidade você já diminuir essa tensão de você segurar o bebê e aí você realmente fica insegura, tensiona. Então a almofada ela te dá segurança, principalmente essa almofada porque ela é ampla, ela tem uma amplitude bacana pro bebê deitar com o corpinho todo dele, né? Ela acolhe, ela faz o papel dos seus braços assim, sabe? E você fica muito mais relaxada, você aproveita muito mais o momento. Fora que traz a segurança mesmo de ter aquele apoio, né? E essa almofada da Kiko, ela tem um sistema diferenciado que se chama Miracle Middle Insert. É um sistema, uma tecnologia que faz com que ela se adapte a qualquer tipo de corpo. E a almofada de amamentação, ela não é só usada pela mãe, ela pode ser usada pelo pai também, né? Então no momento em que o pai tá querendo fazer o neném dormir, é bacana se ele sentar direitinho, colocar a almofada, botar o bebê pra repousar ali. É interessante porque o bebê ainda fica em contato com o corpo dele e ele, o pai no caso, também fica relaxado. Então esse sistema faz com que a almofada se adeque a qualquer tipo de corpo. E é uma almofada que ela não pega o formato, entendeu? Porque existem almofadas que elas se viciam, né? Então ela fica numa determinada forma e ela não muda. E esse sistema faz com que essa almofada não pegue nenhum tipo de forma. Então você usa ela e ela volta para a forma original dela depois do uso, né? E ela é toda feita de fibras. Tem várias capinhas disponíveis para você trocar, né? Ela tem a capa removível para você fazer a higienização. Você pode comprar só a almofada, sem nenhum tipo de capa, e aí o preço fica um pouco até mais em conta. Mas você pode também comprar essas capas, né, para revestir, e aí a higienização fica mais fácil, tá bom? Então a primeira dica, até para te ajudar nesse momento da amamentação, é você ter a almofada de amamentação, principalmente se você não vai investir numa poltrona de amamentação. Aí a almofada é realmente indispensável. Além do que, essa almofada de amamentação ela acompanha o desenvolvimento do bebê, né? Porque você usa enquanto ele amamenta, enquanto ele é bebezinho, mas você pode usar ele para estimular, por exemplo. Quando o bebê tem 3 meses, ele já está apto para
trabalhar essa musculatura do pescoço. Então você pode deitar o bebezinho assim de bruço na almofada para ele começar a treinar a musculatura do pescoço e das costas, para ele sustentar a cabeça dele sozinho. Quando o bebê completa 6 meses, que ele já tá apto a sentar, né? Então antes disso, lá pro 5º mês, você já pode deixar ele sentadinho assim no buraquinho do meio da almofada, com ele apoiado. Então serve de apoio pro bebê não ficar bambeando, né? Então a almofada de amamentação, ela acaba acompanhando o bebê nas fases de crescimento dele, né? Então você não usa só no momento da amamentação. O próximo item que eu vou mostrar pra vocês aí detalhadamente, e eu faço questão de mostrar detalhadamente porque é um dos itens mais caros do enxoval, assim, tirando móveis e essas coisas, do enxoval em si é o item mais caro. Até porque é um item que acompanha o seu bebê até lá pros 3 anos dele de idade, dependendo da dinâmica que você tem aí na sua casa com o seu filho, que é o carrinho. E é um item que, meu Deus, como dá trabalho escolher carrinho, gente. É muito trabalhoso, porque são muitos detalhes que você tem que observar, e como eu disse, não é um dos itens mais baratos do enxoval, então você precisa realmente pesquisar para você investir. É um investimento, é um bem durável, né? Então se você fizer a escolha certa do seu carrinho, ele vai te acompanhar não só até os 3 anos lá do seu filho, como seus futuros filhos, né? Então pra mim, um item essencial que, assim, não é bacana muito abrir mão de qualidade é no carrinho. E se você for optar por ter só um carrinho desde que o seu bebê nasce até ele completar por volta de 3 anos ou 15 quilos, esse modelinho que eu vou mostrar pra vocês, ele é super indicado, que é esse Lightway da Kiko Brasil. Por quê? Vou falar algumas coisas que você precisa observar de uma maneira geral no carrinho que você vai comprar. Primeiro, tem que ser um carrinho leve. Porque além do seu bebê, você vai carregar uma outra coisa, um outro objeto. Então é interessantíssimo que seja leve, que seja fácil para você carregar. Outro detalhe, é bacana que seja um carrinho fácil de você fechar, porque não adianta ser um carrinho leve, mas ele ser super difícil de fechar. Então, quando você vai comprar um carrinho, você precisa fazer esse teste. É fácil? A dinâmica dele, o processo dele para fechar é fácil, é rápido? Ele é um carrinho compacto, ou seja, ele cabe no seu porta-malas. Tem muita gente que compra carrinho e não testa no porta-malas, e aí quando vai guardar o carrinho, vai fazer o uso, o neném nasceu, você vai lá lindo usar seu carrinho, você vê que o carrinho não entra dentro do seu porta-malas. Então é um fator fundamental que seja um carrinho que, quando fechado, ele seja compacto, né, para caber em qualquer tipo de carro. O tipo de material que o carrinho é feito. Tem carrinhos que são feitos com materiais que esquentam muito a criança. Então é importante você pesquisar e ver qual que é o tipo de tecido que é usado, ver se o tecido do carrinho sai para você lavar, porque carrinho é uma coisa que suja muito, carrinho suja muito. Precisa ser um carrinho que seja fácil também nessa dinâmica de você poder tirar tudo, jogar na máquina e lavar. O quanto que ele reclina também é bacana, né? Ele deita completamente, ele não deita, ele é um carrinho que só fica sentado, enfim, são detalhes que é bacana você observar. Então vamos falar um pouco aí do Lightway, que é o carrinho da Kiko. Ele é um carrinho modelo guarda-chuva, que eu acho muito bacana, porque desde já ele é compacto, né? Um carrinho de passeio, mas ele tem essas características de ser guarda-chuva, né, que a gente chama. Fácil de fechar, fácil de transportar. Então, se o seu perfil é andar muito a pé, por exemplo, se o seu perfil é fazer muitas viagens, é o tipo de modelo ideal, porque ele fica compacto e ele é fácil de fechar. Um outro detalhe, ele é muito leve, ele pesa 7 quilos, então ele é super leve. Existem carrinhos que pesam 13 quilos, 14 quilos, o dobro. Ele tem as rodas de borracha, então existe muito carrinho por aí que tem a roda de plástico, aí você compra e daqui um pouco estragam, então ele trepida muito em ambientes. Esse carrinho de borracha, ele tem um sistema de amortecedor já no próprio modelo de roda dele. Então ele é um carrinho que não trepida muito, isso é importantíssimo, porque às vezes você está passando por alguns tipos de terreno, de calçada, que é muito assim, tem muito buraco, enfim. E o seu bebê sente muito, aí você imagina seu bebê tá dormindo, você tem que passar num lugar e o neném vai ficar assim,
se sacudindo, sabe? Não faz bem pro bebê. Ele tem uma cadeirinha super ampla, é super espaçosa, o encosto dele é reclinável, então ele deita, dá pra você usar então desde o seu bebê recém-nascido até ele completar 15 anos. 15 quilos, né? Então ele é um carrinho que acompanha o crescimento do seu bebê desde o início, né? Até ele completar 15 quilos ou atingir 3 anos, tá? Então, como vocês podem ver aí, quando fechado ele é super compacto e ele tem uma alça para você carregar, o que ajuda muito. Além disso, nessa questão de espaço também, ele é bacana também porque as rodas dianteiras dele saem. Então isso economiza ainda mais espaço dentro do seu porta-malas. Gente, um outro item que eu acho essencial, que muitas vezes a gente não dá muita importância, é uma coisa super simples, mas é bacana você prestar atenção em algumas características que fazem a diferença, eu vou falar por quê pra vocês, que é um kitzinho de pente e escova pro bebê. Por que que eu acho importante? Primeiro porque a Rafaela nasceu super mega power cabeluda e eu nem me atentei de levar pente e escova pra maternidade. Então a bichinha saiu lá, nós ficamos 2 dias lá, ela ficou 2 dias lá descabelada. Ela saiu da maternidade descabelada. Porque eu simplesmente esqueci que ela poderia nascer super cabeluda e não carequinha como a maioria dos bebês. E um detalhe extremamente importante que eu não me atentei, mas acontece. À medida que os dias vão passando, o couro cabeludo do bebê também ele vai se adaptando ao fato de estar aqui do lado de fora. E a Rafaela, ela teve muitas crostinhas no couro cabeludo dela. Então, mais ou menos, isso assim, antes dela ter um mês, antes dela completar um mês, assim, sabe? Ela tinha muita crostazinha. Então, o que que eu tinha que fazer? Fazia parte do processo diário de limpeza da Rafaela. A gente dava o banho nela e aí, né, o cabelinho dela secava e tal. Dali um pouco eu via saindo umas crostas, assim, do couro cabeludo dela. Como se fosse caspa, só que um pouco mais amarelado, né? E aí o que que eu tinha que fazer? O que que o pediatra recomendou? Que eu usasse um olhinho e um pente para ir tirando essa crosta. Então fazia parte da minha rotina diária com a Rafaela de fazer essa limpeza. Então eu lambrecava o couro cabeludo dela, que como eu falei pra vocês tinha bastante cabelo, e eu tinha que ir passando um pente no couro cabeludo dela. E aí ia penteando o cabelo, né? Ia saindo pelo cabelo assim, né? E, gente, vocês não sabem o quanto ter um pente com dente arredondado faz a diferença. Porque você imagina você passar um pente fino, repetidas vezes, no couro cabeludo de um recém-nascido. Você vai acabar com o couro cabeludo do seu filho. Então, esse pente da Kiko supra essa necessidade. Ele tem esses dentes arredondadinhos que não machucam o bebê, então é importante você ver isso direitinho. Além disso, ele tem um cabo que não deixa escorregar na mão, entendeu? Ele é emborrachado, então você tem mais segurança e mais firmeza de fazer esse tipo de procedimento no bebê. E aí, nesse kit também vem essa escovinha que é de cerdas naturais, então é uma escova que vai durar assim, pela eternidade, né? E ela também vem com esse cabinho que é antideslizante. O próximo item que eu vou compartilhar com vocês é um item que vocês sabem que eu sou super adepta, é a chupeta, né? Desde que a Rafaela nasceu, primeiro dia de vida dela, eu já introduzi chupeta pra ela e é um item que eu acho um super aliado porque acalma, o bebê ele nasce com necessidade de sucção, já falei isso em vários vídeos aqui no canal. E se você souber tirar no tempo certo, que é até os 2 anos de idade da criança, ele só é um aliado pra você. Então, eu faço uso da chupeta, eu faço bom uso da chupeta. Parei, né, com a Rafaela e eu tenho reparado nas chupetas agora pro enxoval da Baby Guimarães, como essa chupeta é feita. Então, existem chupetas, aquelas chupetas mais tradicionais, que ela é meio de acrílicozinho. Elas, além delas serem duras, né, de um material rígido, elas acumulam sujeira. Então, vez ou outra nas chupetas da Rafaela, eu tinha que jogar fora porque eu observava um certo bolor, sabe? A formação de um certo bolor por dentro. Então, eu tinha que jogar fora. E então, dessa vez, nesse enxoval, eu tô optando por chupetas que não sejam fabricadas com esse tipo de material. E na Kiko tem a chupeta exatamente desse jeito. Ela é fabricada de uma espécie de silicone de borracha e
ela é completamente maleável, inclusive a alça dela. Isso ajuda, inclusive, até na respiração da criança, mas ajuda também para, se você tem filho que usa chupeta, se você pretende, né, introduzir chupeta para o seu bebê, você sabe que ele começa dormindo com a chupeta e ao longo, né, do sono, às vezes ele solta a chupeta cai. E às vezes, se ela cair num lugar assim e o seu filho apoia, fica marcado, incomoda, enfim. E esse tipo de chupeta desse material não, porque é completamente maleável, então não vai de maneira alguma machucar o seu bebê, né? Então ela é super bacana. Pra quem não sabe, chupeta tem tamanho, então você não pode sair por aí comprando qualquer tipo de chupeta, qualquer chupeta pro seu bebê. Tem que ser uma chupeta adequada para a faixa etária dele, tá bom? Então lá na Kiko tem a chupeta que vai acompanhando a faixa etária do seu bebê. E por último, mas não menos importante, é um item muito bacana, porque já é pro seu filho um pouco mais, com uma idade um pouquinho mais avançada, que é um brinquedo, mas é um brinquedo didático. E eu acho isso interessante porque eu acho que nós, como pais educadores, nós precisamos investir até nisso, assim, pensar até nisso, né, em brinquedos que promovam algum tipo de conhecimento, de desenvolvimento no nosso filho. Quando eu cheguei lá na Kiko, eles me mostraram a cozinha falante. Vocês sabem que a Rafaela ama brincar de cozinha. Tudo pra Rafaela vira comida. Tudo. Ela pega folha, sabe? Folha de árvore caída no chão. Ela cata e aí aquilo vira comida, assim. Ela começa a brincar de comidinha. Então eu achei a cara da Rafaela, essa cozinha falante. E o que é mais interessante é que ela é bilíngue. Então, além do português, ela também tem a versão em inglês. Basta você girar uma chavinha dela que ela muda. Então, ela tem, na verdade, 3 principais funções. Ela fala sobre os sons, né? Então, ela mostra os sons de cada objeto dentro dessa cozinha. Ela fala frases relacionadas àquele objeto. E ela faz isso em português e em inglês. Olha que beleza. Então, já é aí mais um incentivo de desenvolvimento de uma segunda língua para o nosso bebê. Está na hora de cozinhar. Está na hora de cozinhar. Aqui, ó. É. Olha aqui o liquidificador. Vamos fazer um suco de morango? Está na hora de cozinhar. Vamos cozinhar? Vamos fazer um suco de morango? Então aperta ali para fazer. É um liquidificador. Isso. Ó, é o barulho do liquidificador, ó. E o pãozinho? Vamos fazer um pãozinho? Hello, let's learn how to cook. Let's learn the alphabet. Starting, it's time to cook. Music in the kitchen. É um brinquedinho a partir de 1 ano de idade, que é quando mais ou menos a criança começa a falar, né? Começa a ter noção, já fala algumas coisas, né? Mamãe, papai, vovô, vovó. Então você acaba introduzindo a linguagem dela em português e em inglês. Então é muito bacana. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado tanto das dicas que eu dei a respeito da importância desses itens no seu enxoval, quanto dos produtos lá da Kiko Brasil. Eu volto com outro vídeo mostrando outros produtinhos e dando outras dicas pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui pra mim. Se inscreve no canal pra você não perder nada do que acontece por aqui, nada do que nós temos preparado aqui pra nossa Baby Guimarães, tá bom? É isso, um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo. Tchau!